Você vende muito, mas não vê lucro no seu restaurante? Esse erro é mais comum do que você imagina e não é um problema tão difícil de resolver. Eu tenho certeza que você já ouviu falar de uma história famosa chamada O Alibaba e os 40 Ladrões. Essa história virou até um filme na década de 40, mas hoje eu não vim falar dos 40 ladrões não. Ao invés disso, eu vou te contar uma história importante dos 4 ladrões que provavelmente estão roubando o lucro do seu restaurante, mesmo que você seja um campeão de vendas. Mas olha só, antes de te mostrar esses 4 ladrões, assina o meu canal aqui, deixa um curtir, ativa o sininho para você receber toda a nossa comunicação em primeiríssima mão. Vamos lá então, o primeiro ladrão do lucro do seu restaurante, um dos mais perigosos e mais silenciosos, esse age de uma maneira sorrateira e ele está presente na maioria dos restaurantes porque ele sabe se esconder muito bem, passando despercebido pela grande maioria dos donos de negócios de alimentação, como eu e como você. Eu estou falando do desperdício. Essa é, sem dúvida nenhuma, uma das formas que você mais tem de perder dinheiro no seu restaurante. Esse é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores ladrões da sua lucratividade. Principalmente se você trabalha com buffet self-service ou com rodízio. Se você tem qualquer um desses serviços, presta bastante atenção. O desperdício pode estar detonando o lucro do seu negócio. Ele pode aparecer de várias formas na hora de fazer o porcionamento, na hora que você está fatiando os seus insumos, na hora de descascar, na hora de fazer o uso dos insumos. Você pode estar fazendo um uso incorreto porque o seu colaborador não teve o treinamento adequado, ou talvez você não tenha o maquinário adequado, e aquele resto de cebola, aquele resto de cenoura, aquele resto de batata ou a calabresa, quando você está fatiando, sobra aquelas pontas. No final do mês, isso pode fazer uma diferença muito grande, principalmente se você vende muito e tem muito volume. Tudo isso pode gerar um grande desperdício de recurso e de dinheiro. O segundo ladrão da lucratividade também é muito conhecido e um dos mais difíceis de se identificar dentro de um restaurante. Ele se esconde sempre atrás da sua concorrência e quando o dono do restaurante menos espera, ele leva embora praticamente todo o lucro da casa. E esse é um grande problema, tá, gente? Eu estou falando aqui da precificação errada. A gente fez uma pesquisa aqui na nossa empresa e a precificação está sempre entre os 3 maiores erros e uma das maiores dificuldades de todo dono de um negócio de alimentação. Dono de restaurante, dono de delivery, dono de hamburgueria, quase todo mundo tem essa dificuldade, quase todo mundo erra, principalmente em tempos de inflação. Pode acreditar em mim. Infelizmente, ainda existem muitos donos de restaurantes que definem os preços baseado apenas na concorrência, sem levar em consideração os custos dos insumos envolvidos na produção, sem levar em conta os custos fixos e variáveis do negócio que ele tem. E se alguém mete medo e impõe respeito nesse ladrão, é uma ferramenta chamada ficha técnica. Essa é uma grande arma que você tem e os controles financeiros também. Então não perca tempo, tá? Você precisa utilizar as fichas técnicas no seu restaurante, no seu negócio de alimentação quanto antes. E muita atenção para não achar que depois de fazer a ficha técnica é só multiplicar o valor por 3. Muita gente também faz isso, tá? Pô, Marani, eu fiz aqui a minha conta. A minha esfirra tem um preço de custo de R$3. Se eu cobrar 9, tá certo? Não sei. Você tem que identificar aí quais são os custos operacionais, quantos funcionários você tem, qual que é o seu custo de aluguel, qual o seu custo de embalagem, quais são as suas taxas de cartão, as suas outras taxas, como a do iFood, por exemplo. Então, não dá para dizer que depois de fazer a ficha técnica, você vai multiplicar o seu valor por 3.
com uma técnica que a gente chama de markup. Você tem que fazer uma análise do conjunto inteiro do seu negócio. Você tem que ter controle financeiro. A precificação deve ser construída com base na sua marca, na sua proposta de valor, nos seus custos fixos e variáveis, como eu expliquei aqui na sua ficha técnica. O terceiro ladrão e o cara de pau, mais cara de pau de todos, e isso porque ele não faz questão nenhuma de se esconder e fica ali para todo mundo ver. Estou falando aqui do ladrão chamado estoque aberto. Pois é, se você é como muito dono de restaurante que não controla o estoque, não fecha o estoque, você pode estar perdendo muito dinheiro. Você precisa ter uma pessoa específica para manejar aquele estoque. Não pode ser qualquer pessoa. Você precisa de uma pessoa autorizada para que você possa comunicar com aquela pessoa, para que você possa cobrar de uma só pessoa a entrada e a saída do estoque. E aí você vai tirar um relatório, por exemplo. Vamos dizer aí que você tenha um produto, um prato que usa Nutella. E aí você tirou um relatório no final do mês e descobriu que você vendeu 5 pratos que levam Nutella. Na sua ficha técnica, você usa 200 gramas de Nutella. Então, o correto seria ter feito uso de 1 quilo de Nutella. E de repente, quando você vai conferir o estoque, você usou 5 quilos de Nutella. E aí você pode ter alguém furtando o seu estoque. Você pode ter um funcionário que vai no seu restaurante para comer Nutella todo dia. Você pode ter alguém que está levando essa Nutella embora para casa para dar de presente para os filhos ou para qualquer outra coisa que não é o adequado. Por outro lado, quando você tem uma pessoa para fazer esse controle, você vai mostrar os relatórios, vai conversar, vai tentar entender o que pode ter acontecido. Uma quantidade de Nutella que venceu e eventualmente aquele estoquista esqueceu de dar baixa no estoque perdido. E aí foi um erro de processo que é facilmente corrigido. Não foi um erro de controle de roubo, de furto. Então são coisas diferentes. Você precisa entender o que está acontecendo, tá? Então fica muito atento a esse ladrão, tá? O quarto e último ladrão é o mais cruel de todos. Ele é impiedoso e não perdoa os donos de restaurantes. Eu estou falando aqui da falta de processos de compra. Sabe aquele dono de restaurante que todo dia está precisando comprar alguma coisinha? Ele sai correndo para o Ceasa, ele sai correndo para o supermercado, ele vai no sacolão, no hortifruti e volta para o restaurante cheio de sacolas de plástico. Sempre tem alguma coisinha que ficou faltando. E ficou faltando porque não foi previsto na requisição de compras, porque não tem um processo bem organizado. E com isso ele acaba comprando itens pelo dobro, pelo triplo do preço que compraria se as compras fossem feitas de maneira organizada, programada. E, inclusive, ele teria mais prazo, ele teria mais crédito junto aos fornecedores, porque as compras são sempre organizadas e em maior volume. E então você precisa ficar atento a esse ladrão. Eu não sei como você organiza as compras aí no seu restaurante, mas o ideal é que você tenha um processo muito bem definido de compras. Se você quer comprar melhor, se você quer trabalhar com prazo, se você quer ajustar o seu fluxo de caixa à sua realidade. Então, fique muito atento a esse ladrão. Você pode estar vendendo muito e esses 4 ladrões podem estar detonando os seus lucros. Eu podia te falar aqui de outros 10 ladrões, mas isso eu falo e explico detalhadamente lá dentro do portal Donos de Restaurantes, que é a maior escola para donos de restaurantes do Brasil. O portal Donos de Restaurantes já treinou mais de 13 mil empresários e a gente ensina a controlar os custos na agulha. Então, se você vende muito, você deveria estar no portal Donos de Restaurantes aprendendo a controlar os custos. Se você não vende muito, você também devia estar no portal aprendendo a vender, a alavancar as suas vendas usando marketing e técnicas de vendas. Eu espero que você tenha curtido esse conteúdo. Clica aqui abaixo, curte aí, assina o nosso canal e eu te vejo no próximo vídeo.